Meu nome é Esmeralda, tá? Missionária Esmeralda. Eu sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus do Belém e me sinto privilegiada de poder servir ao Reino e sempre que nos é convidado para estar trazendo a palavra, para mim é uma honra, não é, é um prazer, tá? E nesta tarde, quando foi me dada a oportunidade para, na ausência de uma irmã, não importa se eu estou aqui de última hora, não tem problema, o importante é você estar servindo, que isso faz toda a diferença, é servir com alegria. E normalmente nós falamos essa mensagem da parte da tarde de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, quando foi feito o convite, o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Normalmente nós falamos de Josué e de muitos outros, mas eu vou falar de alguém que não é mencionado na Bíblia, mas não é que ele é esquecido, ele é um crente como eu e você, que muitas das vezes ele não precisa estar na frente para ser um adorador. Tá? Mas a Bíblia diz em João, no capítulo, em João, ele faz questão de dizer que ele procura os verdadeiros adoradores. E nós somos verdadeiros adoradores e adoramos com excelência. Procuramos fazer isso com excelência. E eu quero mencionar aqui em Josué, no capítulo 14, e o versículo 6, que diz da seguinte maneira: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cade Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cade Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, naquele dia, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e teus filhos em herança, perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, quando era a minha força, então, tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Ele é digno de toda honra, ele é digno de glória, e por isso nós estamos aqui nesta tarde para trazer uma palavra da parte do Senhor, porque o Senhor colocou esta palavra no meu coração e nós podemos ver que Deus ele tira lá de fora, lá do mundo, e traz para dentro da casa do Senhor e lapida e molda. E muitas das vezes nós queremos questionar: Senhor, por que eu estou aqui há tanto tempo e não acontece nada comigo? E fulano que acabou de chegar, o Senhor já está dando. De que forma nós temos aberto nosso coração para o Senhor? De que forma nós estamos adorando ao Senhor? De que forma nós estamos servindo ao Senhor? De que forma nós estamos fazendo isso? Nós estamos na casa do Senhor porque não temos o que fazer ou porque abrimos mão do mundo para estar na presença dele. E nós vemos aqui que Caleb, ele não era da parte de, ele não era hebreu, ele não era hebreu. Provavelmente Caleb era casado com o pai dele era casado com uma hebreia, por isso ele participa, ele entra na linhagem, ou seja, lá de fora pode vir. Olha o que Deus faz com a vida desse homem, de Caleb, principalmente, você vê Caleb sendo escolhido por Deus, por Moisés, para ir espiar a terra. E quando ele vem trazendo notícias boas.
Ele vem inflamado não por coisas ruins, mas ele vem inflamado não. Lá é terra de gigante, lá tem gigante. Mas se Deus usar de misericórdia conosco, se Deus se agradar de nós, ali é fichinha, ali não é nada. Aqueles valente, aquele gigante, não é nada diante do que Deus prometeu. E muitas das vezes Deus nos promete algo, e muitas das vezes é tão impossível, a gente olha a impossibilidade, a dificuldade que nós temos, que nós olhamos para a dificuldade, não olhamos para o Deus que enfrenta as dificuldades. E nós olhamos e achamos tão difícil que muitas das vezes nós queremos desistir. Mas nós vemos aqui um exemplo desse homem de Deus, que se nós observarmos como Caleb, ele não teve o cargo que Caleb teve, mas ele estava ali na presença de Deus, ajudando. Caleb, eu estou aqui. O Josué, eu estou aqui porque você precisar. Irmão, muitas das vezes nós não precisamos aparecer. Como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. E quando vieram para João Batista e disseram: olha, aquele que tu batizou lá no deserto, lá no Jordão, ele está do outro lado batizando. E o povo está saindo aqui indo para lá. É como se João dissesse: vocês lembram que eu disse que aquele que é depois de mim, ele é antes de mim, que ele cresça e que eu diminua. Não importa o cargo que a gente tem, se tem cargo ou não, não é o cargo que nos faz estar na presença de Deus. Não é o cargo que nos faz estar na frente de alguma. Não, não é nada disso. Mas o que Deus tem feito pelas nossas vidas é tão grande que cargo para nós não interessa. Se nos der, amém. E se não nos der, amém da mesma forma, eu vou continuar sendo um adorador e um adorador por excelência. E aí nós vemos que quando ele vem inflamado com aquela boa notícia, aqueles dois homens, Josué e Caleb, inflamado pela notícia boa, vem 10 inflamado pela notícia ruim, e eles vai dentro do arraial e começa a falar: lá tem gigante, essa terra não é para nós. Quantas das vezes alguém que não está no mesmo propósito que eu e você começa a inflamar? Se eu fosse você, eu ia desistir. Se eu fosse você, eu não ia continuar, não. Deus prometeu, foi para você, não foi para o outro. Então, não se inflame. Inflame com aquilo que ele te prometeu, porque as promessas de Deus, muitas das vezes, tem situações, Deus nos promete hoje, ele cumpre no mesmo dia. Teve situação na minha vida que Deus cumpriu, eu, em situações eu disse: Senhor, eu estou com esse problema. Isso era numa quinta-feira. E no sábado, sem eu comentar com ninguém, a quem eu deveria comentar, eu digo: só vou comentar para o Senhor. E o Senhor resolveu, sem eu fazer, sem a gente fazer nada, sem a mão humana tocar. E no final a gente só agradece, olha, porque o cuidado de Deus com a gente, irmãs, nos constrange, nos constrange. E olha, esse cuidado de Deus com Caleb, passou os anos, Caleb não estava na rebelião de Datã e Abirã, ele estava adorando ao Senhor. Ali no deserto, quando a água se torna amarga, ele não estava no meio, mas ele estava ali. Conta comigo, Caleb. Nós estamos aqui para fazer o melhor para o reino. E nós vemos aqui, ele continua. E como Deus havia feito uma promessa diante de Moisés, olha o que ele diz, quando eles vão alegre, inflamando o povo com a notícia boa, tem 10 ali dizendo que não vai conseguir. E olha o que acontece aqui, mas eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, nos enviou a Cade Barneia a espiar a terra, e eu trouxe resposta, ou seja, uma resposta favorável. E no versículo 9, ele diz: então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que vocês pisaram, ou seja, Josué e Caleb, que vocês pisaram, e teus é tua, aonde pisar os teus pés é tua, e vou lhe dar por herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E olha o que ele diz, continuando: agora, pois, o Senhor me conservou em vida. Ô, irmão, quando Deus te conserva em vida, tem promessas que Deus vai fazer na tua vida e tem promessas que você está aguardando e ainda não se cumpriu, mas Deus, ele está te conservando em vida, restaurando te restaurando, ele está renovando
te dando saúde física, saúde, renovando as tuas forças físicas dia a dia, porque a promessa que Deus te fez continua viva no teu coração, para que isso aconteça e no momento certo, na hora certa, vai acontecer. Ou seja, o que Deus prometeu para Caleb, quando eles chegam lá para receber a herança, Josué, eu imagino Caleb dizendo assim: vocês estão indo buscar a herança? Não, não é por sorteio, a minha herança não é por sorteio, a minha herança é por promessa, que o Senhor, usando Moisés, diz: olha, já que vocês foram e trouxeram boas notícias, foram pessoas a quem Deus pode confiar, pode ficar tranquilo, aonde vocês pisaram, é lá, eu vou dar por herança para vocês. E passaram 45 anos, irmão. 45 anos. Quanto tempo você tem esperado a promessa de Deus? Quanto tempo você tem perseverado, mesmo sem receber, você continua dando glória a Deus? Tem dias na nossa vida que a gente está só Jesus para nos dar graça, mas a gente continua: Senhor, eu ainda sou crente, eu ainda sou tua serva, eu ainda não recebi, mas eu continuo firme no mesmo propósito, só renova as minhas forças como as correntes das águas. Ele não tinha cargo, mas ele estava perseverando. Agora ele estava com 45 anos depois, ele estava com 85 anos. E olha o que ele diz: eu ainda estou com a mesma força, eu ainda estou com o mesmo vigor, eu ainda continuo no mesmo propósito, eu continuo adorando o mesmo Deus, eu continuo exaltando aquele quando a gente saiu de lá da terra do Egito, ou seja, lá do Egito, quando encontro com vocês, eu continuo adorando esse Deus. Eu continuo magnificando esse Deus. E olha que vocês é sorte, né? A herança de vocês é por sorte. Sorte não, quem sabe, mas a promessa que Deus te fez, você pode dormir tranquilo, você pode descansar o teu coração, pode ficar tranquilo, porque quem tem promessa de Deus dorme tranquilo, fica tranquilo, acorda tranquilo, porque sabe que as promessas, aquilo que Deus fez, ele vai falar pouco, mas todas as vezes que ele fala, ele cumpre. Olha o que ele disse para Jeremias: Jeremias, o que vê? Uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Tudo que o Senhor falou a teu respeito, só espera, continua firme. Se ainda não cumpriu, descansa o teu coração, que na hora certa, no momento certo, vai se cumprir. Foi Deus que falou? Descansa o teu coração. E olha o que ele diz: eu ainda estou forte. Como no dia em que Moisés me enviou lá para olhar a terra, para observar a terra, para espiar a terra. E ele disse: olha o que ele diz: tal ainda é a minha força. E quando ele diz: qual a terra que você quer? Hebrom. Mas lá só tem gigante. Eu não disse para você que eu ainda estou com a mesma força, com o mesmo vigor, com o mesmo propósito? É na terra de gigante que Deus vai te dar vitória. É diante das dificuldades que Deus vai te forjar. E no final de tudo isso, você vai só glorificar a Deus. Senhor, muito obrigado pelo dia da prova, por ter passado por aquilo, pela luta que eu passei, era o Senhor te forjando, te provando. Eu digo que o Senhor, ele põe a gente na prova, ele nos prova e depois ele nos aprova. Quando ele coloca você na prova, não é para ser reprovado, é para ser aprovado. Ele sabe que você pode, ele sabe que você tem resistência, porque ele vai te capacitar, ele vai te dar graça, ele vai te dar força para você continuar, ele vai te sustentar. Vai ter momento que você não, Senhor, eu não sei o que fazer. Ele vai te dar direção, ele vai te guiar, ele vai te orientar. E quando você não tiver força, ele te põe no colo, mas você passa o deserto, passa o vale, chega do outro lado e diz: Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Quantas de nós estão nesta live, tá? Ouvindo a palavra de Deus? Quantos processos eu e vocês, nós temos passado, mas a gente não tem recuado, a gente não tem desistido, porque a Bíblia diz: se te mostrar frouxo, fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E ele diz em Miqueias 2:10: levantai e andai, porque não é aqui o nosso descanso. Ou seja, ainda não é hora de parar. Olha quanto tempo Josué esperou a promessa. Quando ele foi chegar diante de Josué, lembra que nós dois
começamos junto e estamos aqui. Ele poderia dizer assim: não quero mais saber de Josué, não. Josué me esqueceu, mas Jesus não te esqueceu. Muitas das vezes, Deus permite o homem nos esquecer, para que a gente tenha mais intimidade com Deus. E o Senhor vai falar ao teu coração: Ele te esqueceu, mas eu não te esqueci. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Olha a diferença de quem serve a Deus. Não vai fazer como muitos, mas faz como Josué. Eu ainda estou com o mesmo vigor. Se precisar ir à luta, eu estou indo à luta. Se precisar ir à guerra, eu estou indo à guerra. Olha o que ele diz aqui no versículo 12. Agora dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, que tu ouviste, que os anaquins estavam ali, bem como cidade grande, ou seja, a cidade é grande e forte. Porventura o Senhor será comigo, o Senhor será contigo, diante das lutas, diante das pelejas, para expulsar todos aqueles Anakim, para expulsar, como o Senhor prometeu. Só basta convidar Jesus para ir na frente, ele está indo na frente, cortando o laço, derrubando as barreiras e fazendo o que é preciso para te dar vitória. E olhe, só restou Josué dizer para ele: meu amigo Caleb, eu não posso, não preciso dizer mais nada. Eu te abençoo. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron e Heron, em herança. E olha o que tinha lá. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Por quê? Porque ele não recuou, porque ele não ficou de mimimi, dizer: ai, me deixaram, agora eu estou esquecido. Não, levanta a cabeça, continua dando glória. Jesus não te esqueceu, não. Ele não te esqueceu. E é por isso que nós estamos aqui esta tarde com esta palavra. Pode passar o tempo que for, entra no quarto e fala: Jesus, fulano me esqueceu. E o Senhor? Eu lembro um dia, irmãs, que eu estava vivendo uma situação, estava indo para o trabalho, estava sendo observada. E muitas das vezes nós achamos que não estamos sendo observados. E olha o que aconteceu. Quando eu ia parar, ia descer num determinado lugar e não desci. Quando eu cheguei, quando eu não desci, se aproximou alguém de mim e disse: eu tenho te observado todos os dias. E quando eu saí de perto dessa pessoa, eu perguntei para o Senhor: Senhor, o Senhor ouviu o que ele disse? Que tem me observado todos os dias. E o Senhor, irmão, foi muito forte ao meu coração quando o Senhor disse: eu não só estou te observando, como eu estou te guardando. Aquele dia eu fiquei mais crente ainda, tá? E eu agradeço a Deus e agradeço a oportunidade que me foi confiada e louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs que estão nessa live. Que o Senhor possa recompensar, que aquilo que os céus preparou, dispensou para vocês, o Senhor possa dar a cada uma de vocês recompensa e que abençoe a todas vocês. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.